E se eu te dissesse que a mulher que ajudou a planejar o casamento perfeito era justamente quem mais queria estar no altar? Ela era a melhor amiga do noivo, a pessoa que sempre esteve ao lado dele, nas vitórias, nas quedas, em todos os momentos. Mas enquanto todos celebravam o casal ideal, ela escondia o sentimento que carregava há anos. Só que no dia do casamento, algo acontece. Um olhar, uma hesitação, uma escolha que ninguém esperava. E é aí que tudo muda. Essa história vai te prender do início ao fim. Porque às vezes, o amor verdadeiro está bem na frente dos nossos olhos, e a gente só percebe quando quase perde. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O envelope era bonito demais para carregar algo tão cruel. Papel marfim com relevo suave, lacre de cera dourada estampado com as iniciais HNB. O tipo de convite que grita: história de amor perfeita. Mesmo que para Isadora, aquilo mais parecesse o selo de um luto particular. Ele havia chegado há 3 dias. Ainda estava sobre a mesa da sala, intacto, mas com a presença incômoda de um animal de estimação indesejado. Algo que se recusa a ir embora, mesmo quando ninguém o alimenta. Ela tentou ignorá-lo no primeiro dia. No segundo, empurrou com o cotovelo para o canto da mesa, como quem tenta empurrar a dor para mais tarde. No terceiro, enfim, abriu, com mãos firmes e respiração contida. A caligrafia elegante anunciava: Henrique e Bianca convidam você para testemunhar o dia mais importante de suas vidas. Mas Isadora já sabia, antes mesmo de ler, antes mesmo de receber. Ela soube no instante em que Henrique ligou dizendo: quero que você seja minha madrinha. E ali, entre sorrisos forçados e uma enxurrada de frases socialmente aceitáveis, Isadora soube que estava prestes a ajudar o homem que amava, a se casar com outra, Henrique, seu melhor amigo desde o colégio, seu parceiro de todas as horas, o cara que segurou sua mão na primeira entrevista de estágio, que fez café para ela durante as noites de TCC, que dançou com ela quando ninguém mais quis dançar no casamento da prima. O mesmo cara que dormiu no sofá da casa dela quando brigou com a ex. O homem que dizia que ela era a pessoa mais segura que ele conhecia. E ainda assim, nunca foi capaz de enxergar o que havia ali, bem debaixo do nariz. O amor de Isadora por Henrique não era novidade nem para ela mesma. Era uma presença constante, como o som distante de uma música que você aprende a ignorar, até que ela toca mais alto. E naquele momento, naquela ligação, a melodia veio alta demais, clara demais. Ela disse sim. Claro que sim. Madrinha. Parte do momento mais importante da vida dele. Por que não? Porque era o certo. Porque ele era feliz. Porque ela preferia carregar o vazio a ser culpada por destruí-lo. Mas principalmente porque tinha esperança. Esperança covarde, tênue, escondida no canto mais tolo do peito, de que talvez, só talvez, ele ainda estivesse em tempo de perceber. Nos dias seguintes, Isadora mergulhou nos preparativos. Profissionalmente, não havia ninguém melhor do que ela para isso. Organizadora de eventos, requisitada, detalhista, impecável. Criava experiências inesquecíveis para casais apaixonados, mesmo que sua própria história fosse um grande capítulo em branco. Cada reunião com o decorador, cada e-mail sobre buffet, cada escolha de música para o altar, era um lembrete. Ele a via como tudo, menos como mulher. Bianca, a noiva, era bonita, inteligente, brilhante, e para o gosto de Isadora, estrategicamente encantadora. Não havia espaço para vacilos na postura dela. Era óbvio que ela havia notado a conexão entre Henrique e sua madrinha. Mas ao contrário do ciúme explosivo, Bianca era do tipo que marcava território com charme. Convidava Isadora para escolher flores. Fazia questão de dizer que Henrique sempre falava dela com carinho. Oferecia aquele sorriso profissional enquanto deixava no ar: eu vejo você, e estou cuidando para que ele veja só a mim. Isadora tentou manter distância emocional, mas o abismo só aumentava. Durante uma reunião de alinhamento, Bianca comentou com um brilho nos olhos
Henrique me disse que nunca confiaria em ninguém como confia em você. Acho bonito isso. Amizade verdadeira é rara. O comentário veio como uma faca embainhada em cetim. Henrique estava ao lado, sorrindo, inocente. Mas algo em seu olhar tocou o dela. Um segundo a mais, como se perguntasse: você também sente isso? Naquela noite, Isadora fez algo que não fazia há meses. Saiu para correr. Precisava de ar, de esforço físico, de dor muscular que fosse maior do que a do peito. Enquanto os tênis batiam na calçada, uma ideia absurda cruzou sua mente. E se ela falasse? E se, por uma vez, ela abrisse o jogo? Mas não. Ele estava noivo. Seria injusto. Seria tarde. Ou talvez fosse o único momento certo. Quando voltou para casa, suada e exausta, pegou uma folha de papel e escreveu como se escrevesse para um espelho. Eu te amo, Henrique. Não desde agora. Desde sempre. Desde aquele dia no colégio em que você dividiu seu guarda-chuva comigo e riu da minha franja molhada. Desde antes de saber o que era amar de verdade. E talvez eu nunca diga isso. Talvez guarde. Mas se algum dia você ler essas palavras, vai saber. Vai lembrar. Vai entender por que o meu sorriso nunca foi completo quando você falava de outra mulher. Ela dobrou a carta e guardou dentro de um livro antigo. Não era uma despedida. Ainda. Mas talvez fosse o início de um novo capítulo, mesmo que ela ainda não soubesse. A manhã começou com céu nublado e uma leve garoa, mas Isadora preferia dias assim. O cinza do céu parecia combinar com o que ela tentava esconder por dentro. Uma neutralidade que camuflava bem demais as cores embaralhadas do que ela sentia e do que tentava ignorar. Na tela do celular, dezenas de notificações sobre o grupo dos padrinhos, ajustes nos horários, confirmação de fornecedores, emojis de animação sobre a contagem regressiva para o grande dia. Faltavam 17 dias para o casamento. 17 dias, e ela ainda não sabia como sobreviver ao primeiro. Naquela tarde, Henrique a chamou para almoçar. Disse que precisava respirar. Bianca estava estressada com os preparativos e ele queria uma pausa da pressão. Isadora concordou. Ainda que cada encontro com ele fosse como sentar em uma cadeira repleta de espinhos vestida com um sorriso, ela não conseguia dizer não. O restaurante escolhido era um dos favoritos de ambos. Rústico, com paredes de tijolos à vista e janelas grandes que deixavam o barulho da cidade passar filtrado, como se o mundo lá fora fosse apenas pano de fundo para a conversa deles. Sentaram na mesa de sempre, pediram os pratos de sempre, mas nada ali era igual. Henrique falava dos planos de lua de mel com naturalidade, sobre o hotel no sul da Itália, sobre os passeios de barco, sobre os vinhos que Bianca queria provar. Isadora ouvia, sorria em pontos estratégicos, fazia perguntas, mas por dentro estava tentando não desmoronar. E você? Ele perguntou ao fim do prato principal. Tá saindo com alguém? A pergunta veio rápida, casual, mas carregada de algo a mais. Ela franziu o senho, surpresa. Eu? Sim. Não tô falando só de casamento. Tô falando da vida. Tem alguém aí no seu coração além dos eventos que você organiza? Ela pensou em dizer a verdade. Que tinha alguém, sim, que ele estava sentado ali na frente dela, com os olhos castanhos cheios de ternura e a voz que sempre soube confortá-la sem esforço. Mas se conteve. Tem alguém tentando entrar, ela respondeu com um meio sorriso. Era verdade, de certo modo. Leonardo havia mandado mensagem novamente. Fotógrafo talentoso, divertido, amigo de um amigo. Eles haviam se conhecido em um evento corporativo meses atrás. Haviam trocado números. Ele era gentil, educado, até mesmo charmoso. E mais importante, era alguém que não a fazia doer. Henrique pareceu curioso. Alguém que eu conheço? Leonardo, o fotógrafo, estava no evento da vinícola. Ele assentiu, pensativo. Depois mudou de assunto. Mas algo em seu olhar havia endurecido, mesmo que por poucos segundos. Depois do almoço, ela voltou para o estúdio de eventos onde trabalhava. Um espaço amplo,
com painéis de moodboards espalhados pelas paredes e amostras de tecidos, flores secas e tons de papel. Ali no seu território, Isadora se sentia menos vulnerável. Mas naquela tarde, mesmo em meio a planilhas e paletas, ela não conseguia tirar da cabeça a pergunta que Henrique havia feito. Tem alguém aí no seu coração? Sim, havia. Sempre houve. E esconder isso era uma arte que ela aperfeiçoou com o tempo. Aprendeu a rir de piadas sobre amizade colorida, como se fosse piada mesmo. Aprendeu a ouvir sobre os relacionamentos dele sem deixar a voz falhar. Aprendeu a ser a amiga que todo mundo invejava, sem que ninguém desconfiasse que cada abraço entre eles era, para ela, uma corda bamba estendida sobre o vazio. Naquela noite, recebeu a ligação de Bianca. Isa, tudo bem? Estava pensando, você não quer levar alguém para o casamento? Um par, sabe? Seria legal. Equilibraria as fotos também. A proposta soou gentil, mas a entonação não deixava dúvidas. Era uma sutil maneira de dizer, mantenha sua distância emocional. Tô pensando nisso, sim, respondeu. Talvez o Leonardo. Ah, ótimo, vai ser bom ver vocês juntos. Ao desligar, Isadora sentiu a garganta apertar. Era estranho como Bianca conseguia, com poucas palavras, delimitar o espaço em que ela deveria permanecer. E por mais que fosse a noiva, Isadora não conseguia evitar a sensação de que estava sendo cercada com fitas invisíveis. Na semana seguinte, o grupo se reuniu para uma degustação de sobremesas da festa. Em meio às risadas e colheres cheias de ganache, Henrique e Isadora se sentaram juntos. Quando ele comentou algo sobre o sabor de uma torta, ela respondeu com uma piada boba. E ele riu alto, com aquele tipo de riso que sai involuntário, cheio de afeto. Bianca notou. E no dia seguinte o cardápio mudou. A torta de ganache foi retirada. Isadora entendeu. Era sutil, mas estava ali, a linha tênue entre o que podiam ser e o que tinham que parecer. Naquela noite, ela ligou para Leonardo. Marcaram um jantar, não por impulso, mas por sobrevivência. E enquanto se olhava no espelho antes de sair, ajeitando um brinco e conferindo a maquiagem, Isadora pensou, se eu não posso ser a história principal, talvez esteja na hora de escrever outra. Mas o que ela ainda não sabia é que algumas histórias não aceitam ser substituídas. Elas apenas esperam o momento certo para se impor. A igreja era antiga, com colunas de pedra esculpida e vitrais coloridos que, naquela tarde nublada, espalhavam uma luz suave em tons de vermelho e azul sobre o chão. O ensaio do casamento estava marcado para as 16 horas, mas Isadora chegou cedo. Chegava cedo para tudo que envolvia Henrique, e talvez esse fosse o problema. Ser sempre a primeira a estar ali, a primeira a apoiar, a primeira a sentir. Enquanto os demais padrinhos chegavam aos poucos, ela caminhava sozinha pelo corredor central, como quem ensaiava não só passos, mas emoções. Cada detalhe do ambiente parecia um lembrete do que ela não teria. O altar florido, os bancos decorados, a música instrumental de fundo. Aquele lugar era o palco de um amor, só não do dela. Ela vestia um conjunto claro, discreto, elegante. Nada que chamasse atenção, mas ainda assim, impossível não notar a delicadeza. Ao se aproximar do altar, foi chamada pelo cerimonialista para testar a entrega das alianças. Henrique estava ali, de pé, com as mãos nos bolsos da calça social, distraído olhando o teto. Mas quando ouviu os passos dela, ergueu o rosto. E o tempo pareceu desacelerar. Os olhos dele percorreram o corpo dela com uma curiosidade diferente. Não havia julgamento, nem intenção. Apenas descoberta. Como se pela primeira vez enxergasse algo além da amiga. Além da parceira de sempre. Como se ela tivesse surgido ali com uma nova pele, uma nova presença. E ele estivesse tentando decifrá-la. Ela estendeu a caixinha das alianças. As mãos se tocaram. Foi um contato breve, mas denso. E nos olhos dele havia algo a mais. Não era simples afeto, nem carinho. Era confusão. Era pausa. Era um incômodo sutil no peito, daqueles que surgem quando o coração percebe algo que a mente ainda não entendeu. Vai lembrar de respirar no dia?
Ela perguntou, tentando disfarçar a tensão com humor. Henrique sorriu, mas demorou demais para responder. Com você por perto. Sempre. A frase ficou ali, solta, suspensa no ar como poeira iluminada por vitral. E por um instante, o silêncio entre eles disse mais do que qualquer outra coisa. Mas a magia foi interrompida pelo som dos saltos de Bianca cruzando o chão da igreja. Ela se aproximou com elegância precisa, vestindo um conjunto de alfaiataria branco e um coque impecável. Seus olhos não disseram nada, mas disseram tudo. Está tudo correndo bem? Perguntou, olhando alternadamente para os dois. Isadora se afastou levemente, devolvendo as alianças para o cerimonialista. Tudo certo por aqui, respondeu com firmeza e um sorriso profissional. Henrique limpou a garganta, desconcertado. Bianca o envolveu pelo braço com naturalidade, marcando o território com delicadeza. O gesto era suave, mas claro. Ela não precisava dizer, ele é meu. Bastava agir como se nunca tivesse havido dúvida. O restante do ensaio seguiu como o roteiro pedia. Todos os padrinhos testaram seus lugares. As daminhas aprenderam o caminho. As músicas foram alinhadas. E ao final, os convidados se reuniram para uma rápida confraternização. Henrique veio se despedir de Isadora quando já anoitecia. Os vitrais agora estavam escurecidos e a luz artificial tomava conta do salão. Obrigado por tudo, Isa. Eu não teria conseguido organizar isso sem você. Ela tentou sorrir. Você teria conseguido, sim. Só ia reclamar mais. Ele riu e novamente demorou um segundo a mais encarando os olhos dela. Você está diferente hoje. Ela ergueu uma sobrancelha. Diferente como? Não sei. Como se estivesse distante, mais presente, forte, linda. Isadora respirou fundo, contendo o impulso de fazer qualquer coisa que comprometesse tudo o que ela vinha segurando por tantos anos. Acho que estou me acostumando com a ideia de te perder, respondeu com suavidade, e aprendendo a parecer bem com isso. Henrique não teve tempo de responder. Bianca o chamou do outro lado da igreja. Ele hesitou. Queria dizer algo, mas não disse. Apenas tocou de leve no ombro de Isadora antes de se afastar. Naquela noite, ela voltou para casa em silêncio. Não ligou a televisão. Não checou redes sociais. Pegou o livro onde havia escondido a carta, aquela que escreveu dias atrás. Releu. Por fim, a dobrou novamente e colocou dentro de uma caixa. E pela primeira vez pensou. Talvez ele esteja começando a ver. Mas também pensou. Talvez já seja tarde demais. A notificação no celular apareceu como uma provocação disfarçada de gentileza. Grupo dos padrinhos. Despedida de solteiro confirmada para sexta às 20 horas. Entrada liberada para todos os padrinhos e madrinhas. Henrique quer todo mundo junto. Isadora leu a mensagem 3 vezes. Tinha certeza de que aquele convite era no mínimo imprudente. Ela não deveria ir. Ela sabia disso. Era o tipo de evento que prometia diversão e entregava o oposto para quem ainda guardava o coração entre as costelas de maneira errada. Mas ela também sabia que, se recusasse, alguém perceberia. Bianca perceberia. Henrique também. E lá no fundo, bem no fundo, uma parte dela ainda queria ver até onde aquele nós inexistente resistia. Ela escolheu um vestido preto liso, sem brilhos, com um decote discreto e mangas que desenhavam os braços. Maquiagem leve, cabelo solto, nada chamativo. E ainda assim, absolutamente marcante. Chegou ao bar pontualmente. Era um lugar moderno, com luzes âmbar, paredes de cimento queimado e uma trilha sonora suave, que permitia que as conversas fossem protagonistas. Um lugar onde se podia beber, rir e, sobretudo, observar. Henrique estava no centro do grupo, como sempre, sorrindo, conversando. Mas o sorriso dele perdeu a firmeza por um segundo quando viu Isadora se aproximar. Ela percebeu e fingiu que não. Isa, ele chamou abrindo os braços. Você veio mesmo. Achei que não seria bem-vinda, disse ela, num tom leve, mas com um veneno bem disfarçado na entrelinha.
Você sempre é. Ele respondeu mais sério do que deveria. Leonardo também estava lá. Já a esperava com um copo na mão. Ela agradeceu e ele puxou o assunto, elogiando o vestido, o cabelo, o perfume. Isadora sorriu. A presença dele era agradável, um abrigo seguro. Mas seus olhos involuntariamente sempre escorregavam de volta para o homem que não podia ter. Henrique a observava também, fingindo não observar, fingindo rir das piadas dos amigos, mas com a atenção sempre voltando para ela. E quando alguém sugeriu um jogo de verdade ou desafio, todos toparam com o entusiasmo típico de quem quer expor os outros, mas se proteger. A garrafa girou, rodadas de perguntas, risos, histórias embaraçosas, e então caiu nela. Verdade ou desafio, Isa? Ela pensou por 2 segundos. Verdade. Se você estivesse num filme romântico e tivesse que beijar alguém dessa mesa, quem seria? O silêncio caiu como uma cortina pesada. Risos nervosos, olhares saltando entre os rostos. Isadora bebeu um gole antes de responder. Eu beijaria o personagem que passou o filme inteiro procurando amor nos lugares errados, sem perceber que a resposta estava bem na frente dele. A frase explodiu como uma bomba silenciosa. Henrique abaixou o olhar. Leonardo parou de sorrir. E os outros riram sem entender. O jogo seguiu, mas para ela e para ele, tudo parou ali. Mais tarde, já próximo da despedida, Henrique se aproximou dela no balcão. Olhava o copo como se buscasse respostas no fundo do uísque. Aquilo no jogo foi só uma brincadeira, cortou Isadora rapidamente. Não parecia. Ela encarou o próprio reflexo no espelho atrás do bar. Depois virou-se devagar. Henrique, eu não sou mais a mesma. Não vou mais esperar que você veja o óbvio. Você está a dias do altar. Eu estou tentando seguir em frente, com dignidade. Você vai fazer isso com o Leonardo? Se for necessário, se ele me der paz. Henrique não respondeu. Apenas olhou, longamente. Ela se afastou. E pela primeira vez, foi ela quem virou as costas. Na calçada, ao lado de Leonardo, ela caminhou com passos firmes, mas dentro dela, cada célula gritava o nome de quem havia deixado para trás naquele bar. Enquanto isso, na varanda do bar, Henrique se apoiava na grade, respirando fundo, com o olhar perdido na rua. E pela primeira vez, ele não conseguia mais evitar a pergunta que até ali fingia não existir. E se ela for o que sempre faltou? O dia amanheceu claro demais para um coração em ruínas. Isadora acordou com a luz invadindo o quarto pela fresta da cortina. Não dormira direito. O sono tinha sido leve, entrecortado por lembranças da noite anterior, do jogo, do olhar de Henrique, da sensação de ter finalmente dito algo verdadeiro, mesmo disfarçado de brincadeira. O telefone já vibrava com mensagens, o cronograma da cerimônia, a confirmação do cabeleireiro, o motorista do carro dos padrinhos. Tudo precisava estar impecável. Tudo precisava parecer perfeito, inclusive ela. Ela vestiu o vestido lavanda, longo, com um leve brilho acetinado. O cabelo preso em um coque baixo, brincos discretos, maquiagem impecável. Quando se olhou no espelho antes de sair, não viu uma madrinha. Viu uma mulher em luto por um amor vivo. A igreja estava deslumbrante. O corredor estava coberto por pétalas brancas, os bancos decorados com arranjos de hortênsias e lírios. O altar brilhava sob a luz das velas. Isadora havia coordenado cada detalhe, e agora, cada um deles parecia zombar da dor que ela tentava disfarçar. Henrique chegou pouco depois. Estava elegante em um terno cinza grafite, gravata de seda azul e cabelo perfeitamente arrumado. Mas seus olhos estavam em guerra. Evitavam contato visual com Isadora, como se qualquer toque de olhar pudesse revelar o que as palavras não ousavam dizer. Quando ela caminhou até ele para repassar o último detalhe das alianças, foi impossível não notar o tremor sutil nos dedos dele. Está tudo pronto, ela disse, com voz baixa. Só não tenho certeza se eu estou, ele respondeu encarando as mãos. Isadora fingiu não escutar, ou talvez tenha desejado não escutar. Bianca chegou com pompa,
Entrou no carro nupcial sob olhares admirados. O vestido era exuberante, renda francesa, bordado com pequenas pérolas, véu longo que arrastava quase 2 metros. Quando desceu, sorriu para os convidados, posou para fotos e entrou na igreja com a serenidade de quem acredita que já venceu. A cerimônia começou. A marcha nupcial encheu o ambiente com uma grandiosidade quase cinematográfica. Os padrinhos se posicionaram. As daminhas entraram. Os convidados se levantaram. E Isadora respirou. Segurava a caixinha das alianças como se fosse vidro prestes a quebrar. Estava de pé ao lado de Leonardo, que lhe ofereceu um sorriso gentil e um aperto de mão discreto. Mas ela não sentiu conforto, nem paz. Sentiu apenas o peso de cada segundo que se aproximava da troca de votos. Bianca caminhava até o altar. Henrique a observava. E por um instante, olhou além dela. Olhou para Isadora, o suficiente para que o mundo dela desabasse. Porque ali, diante de dezenas de testemunhas, ele não conseguia disfarçar. Seus olhos buscavam alguém que não estava vestida de noiva. A entrega das alianças foi rápida, mecânica. Mas ao estender a caixinha para Henrique, Isadora sentiu o toque da mão dele sobre a sua. Um segundo a mais. Um leve aperto. Como um pedido de desculpas mudo. Ou uma súplica por algo impossível. Ela sorriu. Mas era o tipo de sorriso que sangra por dentro. O celebrante começou o ritual. Falou sobre amor, sobre promessas, sobre a jornada de construir uma vida a dois. E então veio a pergunta: Henrique, você aceita Bianca como sua legítima esposa, para amá-la e respeitá-la na saúde e na doença, todos os dias da sua vida? O silêncio foi absoluto. Isadora prendeu a respiração. Bianca segurou firme a mão dele. Henrique hesitou. Olhou para a noiva. Depois olhou para Isadora. E por 3 segundos que pareciam uma eternidade, tudo ficou suspenso. Ele respondeu finalmente: sim. Os aplausos vieram como uma tempestade de palmas. As flores não murcharam. As velas não apagaram. O céu não caiu. Mas dentro dela, Isadora desmoronou inteira. Na saída da igreja, se afastou discretamente. Disse que precisava ir ao banheiro. Na verdade, foi para os fundos do edifício, onde havia um banco de pedra sob uma árvore antiga. Sentou-se ali e deixou a primeira lágrima escorrer. Leonardo a encontrou minutos depois. Sentou-se ao lado dela em silêncio. Não disse nada. Apenas estendeu a mão. E ela segurou, porque era o que restava. Um gesto simples, num mundo que desabava silenciosamente. Henrique, do outro lado da igreja, a procurava entre os convidados, mas ela já havia sumido. Não fisicamente, mas de um jeito que ele entenderia tarde demais. Ou talvez, não tão tarde assim. O eco da pergunta pairou no ar como um trovão contido. Se alguém aqui se opõe a este casamento, que fale agora ou cale-se para sempre. Aquela frase que normalmente atravessava as cerimônias sem causar tremores, naquele instante fez a igreja inteira suspender a respiração. O silêncio não era só protocolo. Era denso, carregado, quase cortante. Como se todos ali, convidados, padrinhos, músicos, até as flores, esperassem que algo acontecesse. Henrique encarava o altar. Mas seus olhos vacilaram, desviaram, procuraram e encontraram. Isadora estava parada a poucos passos dele, ainda com a postura erguida, mas por dentro tudo tremia. Ela sentiu o olhar dele pousar sobre ela como uma súplica muda, uma pergunta sem voz, um grito silencioso. E por um breve momento, ela pensou em dizer, em se levantar, em fazer o que seu coração berrava há anos, mas não o fez, porque amar às vezes é também saber calar. Henrique piscou, engoliu em seco e respondeu: sim. A cerimônia continuou. As palavras do celebrante soaram distantes, como se estivessem vindo debaixo d'água. Bianca segurava firme a mão do noivo, como se sentisse, no fundo, que ele estava escorregando mesmo assim. Ela sorriu para os convidados, agradeceu os aplausos, recebeu os abraços. Mas havia uma inquietação nos olhos dela.
E não era apenas tensão, era percepção, intuição de mulher. Isadora escapou da nave principal assim que pôde. Disse que precisava respirar. Caminhou para os fundos da igreja e sentou-se sozinha num banco de pedra, ainda vestida de lavanda, ainda fingindo estar inteira. O silêncio ali era diferente, um silêncio de fim. Ela puxou o celular, leu mensagens que não respondia há dias. Entre elas, uma de Leonardo. Se quiser sumir depois da cerimônia, me avisa. Levo você para qualquer lugar do mundo. Ela digitou, apagou. Digitou de novo, mas não enviou. Henrique a encontrou ali, minutos depois. Estava com o paletó aberto, a gravata um pouco desalinhada, os olhos inquietos. Você saiu correndo. Ela não respondeu de imediato. Apenas olhou para o chão. Eu precisava lembrar quem eu sou, antes que me tornasse só mais uma figurante no seu conto de fadas, murmurou. Henrique sentou-se ao lado dela. Por alguns segundos, ficaram em silêncio. Apenas os dois, o noivo e a madrinha. O que foi e o que nunca seria. Eu esperei que você dissesse alguma coisa, ele confessou. Quando o padre fez aquela pergunta, eu olhei para você. Eu juro, eu esperei. Isadora se virou devagar. E você teria parado a cerimônia? Henrique hesitou. A resposta demorou, mas veio. Eu não sei. Talvez não. Talvez sim. Mas saber que você estava em silêncio me desmontou. Você casou com outra pessoa esperando que eu gritasse no altar, Henrique. Isso não é amor. Isso é covardia. Ele passou as mãos no rosto, o cabelo bagunçado, a respiração acelerada. Eu não sei mais o que é certo, mas eu sei que quando olho para você, nada parece errado. A voz dele era baixa, mas cheia de verdade. Bianca apareceu no corredor lateral da igreja segundos depois. Parou, vendo os dois. O olhar dela era de fogo, mas a postura era de quem já esperava. Claro, sabia que ia encontrar vocês aqui, disse com amargura. Henrique se levantou, confuso. Bianca, eu só está onde sempre quis estar. Ela cortou firme. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se você for atrás dela, vai doer. Vai doer nela. Vai doer em mim. Vai doer em você. Mas pelo menos vai ser a primeira escolha honesta que você fez. Henrique a encarou. Depois, olhou para Isadora. E ali, entre os dois mundos que ele criou, tomou uma decisão. Virou as costas e saiu. Sem plateia. Sem aviso. Isadora ficou parada, imóvel. Mas no peito, algo começou a respirar. A cidade já estava mergulhada no início da noite, quando Isadora desceu os degraus da igreja, ainda zonza. Cada passo parecia pisar em um chão instável, como se o mundo real tivesse perdido a solidez. Ela não sabia se estava fugindo da cena que acabara de presenciar ou correndo em direção a algo ou a alguém que não sabia mais como encarar. Henrique a esperava ali fora. Não havia carro de fuga, não havia grandes gestos. Apenas ele, de pé, encostado em um dos pilares da entrada lateral da igreja, com o paletó pendendo da mão e o olhar exposto, vulnerável, diferente de tudo que ela já havia visto. Achei que você tivesse ido embora, ela disse, parando a poucos metros de distância. Achei também, mas meus pés me trouxeram até aqui, e eu parei de lutar contra isso. Isadora cruzou os braços. O vento noturno balançava os fios soltos do seu cabelo e fazia o tecido leve do vestido vibrar levemente, como se até ele quisesse fugir. Henrique, você acabou de casar. Tem noção disso? Não acabei, ele respondeu com firmeza. Eu disse sim com a boca, mas meu coração não estava ali. E você sabe disso. Ela respirou fundo. Queria gritar, chorar, correr, mas apenas ficou ali. E você vai simplesmente ignorar tudo? Jogar fora uma cerimônia inteira, um compromisso, um futuro? Vou, ele respondeu, sem piscar. Se for para viver uma mentira, vou sim, não por impulso, mas por verdade. Isso não é justo com ninguém, ela sussurrou. Justo é o que a gente construiu. Ou melhor, o que a gente fingiu que não construiu. É você.
Sempre foi. Ela desviou o olhar. Não queria ouvir. Não agora, ou queria, mas odiava que fosse assim, com tudo ruindo ao redor. Você está confuso, Henrique, está abalado. Isso aqui é só reflexo da tensão, do medo. Amanhã você vai acordar e... Ele deu um passo à frente. Amanhã, se eu acordar longe de você, vai doer. Porque não tem mais desculpa. Eu vi você me olhando hoje. Eu senti quando sua mão tremeu, e quando eu esperei ouvir sua voz, mesmo sem coragem para parar tudo, percebi que você era o que faltava desde o começo. Isadora deixou escapar um soluço que tentava conter desde o altar. E se você estiver enganado? Então me deixa errar por amor, mas não me deixa continuar fingindo que não era você esse tempo todo. Ela sentou-se no banco de pedra ao lado da igreja, as mãos apoiadas no colo, o coração em cacos. Você me amou mesmo, Henrique? Ou sempre me usou como zona de conforto enquanto procurava algo mais fácil, mais óbvio, mais acessível? Ele ajoelhou-se à frente dela, não para dramatizar, mas porque precisava que ela o visse no mesmo nível, sem armadura, sem escudo. Eu te amei sem saber o nome do sentimento, e procurei por esse amor em todas as mulheres que conheci, até entender que estava com você o tempo inteiro. Eu só não sabia decifrar. Silêncio. As luzes da rua refletiam nos olhos dela, cheios de dúvidas e mágoas que não se curam com declarações. E agora? Ela perguntou por fim. Henrique engoliu em seco. Agora eu quero consertar, com respeito, com tempo, com escolhas. Falei com Bianca. Falei com meus pais. Não estou aqui porque fugi. Estou aqui porque voltei. Por você, se você me permitir. Ela levou as mãos ao rosto, respirou fundo. Depois olhou para ele com uma fragilidade que doía. Eu não sei confiar em você ainda, mas também não sei como viver longe do que sinto. Henrique se levantou devagar, sentou-se ao lado dela. Então me deixa começar do zero, sem pressa, sem prometer o que ainda não posso entregar. Só com uma coisa, verdade. Ela assentiu lentamente, depois o olhou nos olhos. Mas Henrique, dessa vez, ou você me escolhe por inteiro, ou me deixa ir de uma vez. Ele pegou a mão dela com cuidado, não beijou, não apertou, apenas segurou, como quem encontra uma âncora em alto mar. Eu te escolho, por inteiro, pela primeira vez, com coragem. E ali, sob a luz suave da rua vazia, entre os destroços do que foi e os primeiros tijolos do que viria, os dois recomeçaram. Não com um beijo, mas com a única coisa que ainda podiam oferecer, uma nova chance. Os dias que seguiram o casamento interrompido foram silenciosos, mas intensos. Nenhuma manchete estampou a confusão. Nenhuma rede social se apressou em explicar. Bianca sumiu do mapa digital, e Henrique fez o mesmo. Isadora, por sua vez, voltou à rotina como quem caminha sobre cacos de vidro, passo a passo, com cuidado para não sangrar mais do que o necessário. Ela continuava trabalhando como sempre. Mas havia algo diferente na forma como arrumava a mesa, como falava com os fornecedores, como lia as entrelinhas dos casais apaixonados. Era como se pela primeira vez entendesse que o amor verdadeiro não seguia roteiro. Ele tropeçava, quebrava, voltava, e ainda assim sobrevivia. Henrique não a procurou nos primeiros dias, e Isadora entendeu o silêncio como um gesto de respeito, ou medo, ou os dois. No terceiro dia, ele apareceu. Era uma tarde nublada, e ela estava na floricultura onde sempre encomendava arranjos para os eventos. Estava escolhendo tulipas quando ouviu o sino da porta soar. Não precisou virar para saber que era ele, o perfume inconfundível, a presença que sempre desequilibrava sua respiração. A flor mais bonita aqui não está nas prateleiras, ele disse, como quem ensaia uma coragem antiga. Isadora se virou, com um leve sorriso nos lábios, mas os olhos atentos. Ele usava jeans, camisa de algodão, cabelos um pouco bagunçados, parecia cansado. Humano, verdadeiro. Achei que você tivesse desistido, ela disse. Quase. Mas aí percebi que era exatamente isso que fiz nos últimos anos. E não deu certo.
Ela voltou o olhar para as flores. Tocou uma rosa branca, depois uma gérbera. Finalmente escolheu 2 girassóis e os colocou no balcão. Girassóis? Ele perguntou. Sempre gostei. Sabem para onde olhar. Mesmo nos dias nublados, eles esperam o sol voltar. Henrique sorriu. Abaixou a cabeça, tocou o próprio peito como se buscasse apoio. Eu falei com a Bianca. Fui sincero. Disse que tentei amar com a razão. Mas o amor que eu sentia não era suficiente. Ela ficou devastada. Com raiva. Com razão. Mas agradeceu por eu não continuar fingindo. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Isadora permaneceu em silêncio, apenas ouvindo. Eu também falei com minha mãe. Ele continuou. Ela disse que no fundo sempre soube. Que meus olhos só brilhavam quando você entrava no quarto. Mas eu não queria ver. Tinha medo. Medo de te perder. Medo de estragar tudo. E estragou? Ela perguntou, enfim. Henrique olhou nos olhos dela com firmeza. Talvez. Mas se tiver uma chance de reconstruir, eu vou agarrar. Nem que seja do chão. Nem que seja com as mãos nuas. Ela respirou fundo. Depois apontou para o girassol que havia separado para ele. Então começa por aqui. Leva esse para casa. Regue todo dia. Que volte só quando souber cuidar dele com constância. E você? Eu vou estar aqui. Não como quem espera, mas como quem já aprendeu a viver por si. Se for para sermos nós, que seja com raízes, não só com promessas. Henrique pegou a flor com delicadeza. Sorriu com gratidão. Posso te levar em casa? Pode me acompanhar até a esquina. O resto, a gente descobre devagar. E eles saíram da floricultura como 2 desconhecidos íntimos. Caminharam lado a lado, sem pressa, sem necessidade de provar nada para ninguém. A cidade continuava girando, mas entre eles tudo parecia finalmente desacelerar. Nos dias seguintes, os encontros foram pontuais. Um café rápido, uma visita surpresa com uma marmita, um bilhete deixado sob a porta. Pequenos gestos, sem pressa, sem ansiedade. Henrique queria aprender a amá-la não só com o coração, mas com os atos. E Isadora, mesmo com receios, deixava que ele entrasse aos poucos. Como se pela primeira vez ele tivesse batido na porta antes de invadir. 1 mês depois estavam sentados na escadaria da mesma igreja onde tudo quase começou errado. Era domingo. O sol estava suave. As crianças brincavam na praça próxima. Henrique segurava um envelope pequeno e Isadora, desconfiada, perguntou: "Não me diga que é outro convite?" "Não, é só uma foto." Ela abriu. Era uma imagem antiga deles 2, sentados na calçada, segurando milkshakes, rindo de alguma piada boba. "Você lembra disso?" ele perguntou. "Lembro. Foi o dia em que você disse que se um de nós casasse primeiro, o outro tinha que segurar a aliança. E eu segurei." Henrique segurou a mão dela com firmeza. "Da próxima vez, eu quero que você me entregue a sua." Ela sorriu pela primeira vez sem dor no fundo. "Então se prepare, porque quando eu disser sim, não vai ter volta." E ali naquele degrau antigo, sem vestido branco, sem padre, sem testemunhas, Isadora enfim se sentiu onde sempre deveria ter estado. Escolhida. Amada. No centro da própria história. Não houve escândalo. Não houve anúncio. Não houve foto de noivado repostada 1000 vezes com hashtags ensaiadas. O que aconteceu depois daquele reencontro foi apenas vida. Uma vida real. Feita de silêncios compartilhados, de cafés frios por conversas que se estendiam, de manhãs em que o primeiro bom dia vinha com um toque no ombro e um sorriso ainda sonolento. Henrique e Isadora não correram para subir ao altar novamente. Não precisaram provar nada. O que sentiam já estava firmado antes mesmo de qualquer papel. Ela voltou a ser quem era, mas agora com uma leveza nova. Organizava casamentos com a mesma dedicação de sempre, mas com outro olhar. O olhar de quem entendia que o sim mais importante não era o que se dizia no altar. Era o que se dizia a si mesmo, quando se escolhia amar com coragem. Henrique mudou o tom de voz. Já não falava com pressa, nem se perdia em promessas grandiosas. Falava com constância, com presença, com verdade.
A verdade que só nasce quando o medo de perder finalmente se transforma em desejo de cuidar. Bianca seguiu seu caminho, sem dramas, sem vingança, com a dignidade de quem entendeu que, às vezes, o amor que esperamos receber de alguém não é o que aquele alguém tem para dar, e que seguir em frente também é vitória. Isadora nunca mais precisou esconder sentimentos, porque pela primeira vez sentia-se vista, não como amiga, não como apoio, não como quase, mas como a mulher que ele escolheu amar por inteiro. E isso fez toda a diferença. A carta que ela havia escrito meses antes continuava guardada no mesmo livro antigo, agora não como confissão reprimida, mas como lembrança de uma versão dela que teve coragem de esperar sem se anular, de amar sem se apagar e, acima de tudo, de recomeçar. Alguns amores nascem certos, mas em tempos errados. Outros se constroem aos poucos, tropeçando, errando, voltando. O deles foi um pouco dos dois, e quando enfim decidiram se casar, sem festa, sem fotógrafos, sem pompa, Henrique olhou nos olhos dela, segurou firme sua mão e disse: "Obrigado por ter ficado, mesmo quando tudo dizia para você ir." Ela sorriu. "Eu fui, por dentro, várias vezes, mas o amor me trouxe de volta, não para te esperar, mas para te escolher." E naquele instante, quando os dois disseram sim com olhos e mãos entrelaçados, a vida recomeçou. De verdade, do jeito que sempre deveria ter sido. Alguns amores não gritam, não chegam de mansão, não fazem promessas no primeiro encontro, não se revelam em declarações arrebatadoras. Eles nascem nas entrelinhas, crescem em silêncios compartilhados, amadurecem em olhares que duram um segundo a mais do que deveriam. E mesmo quando são ignorados, adiados, sufocados, continuam ali, quietos, esperando o momento certo. O amor entre Isadora e Henrique não foi um raio, foi chama, daquelas que ardem devagar, mas nunca se apagam. E quando enfim foram corajosos o suficiente para se olhar como sempre quiseram, entenderam que o tempo pode ser cruel, mas quando o sentimento é verdadeiro, ele sempre dá uma nova chance, porque o destino pode se atrasar, se esconder, tropeçar em escolhas erradas. Mas quando duas almas foram feitas uma para a outra, não importa se o primeiro sim foi dito para a pessoa errada. O que importa é que quando o sim certo chega, ele não precisa de aplausos, só de verdade, de presença, de dois corações dispostos a finalmente se escolher, por amor, por coragem e por tudo aquilo que a vida, por mais que tente, nunca conseguiu apagar. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta. Gostei aqui embaixo para eu saber que você tá junto comigo.